Olá pessoal, então eu estou aqui para a gente fazer uma revisão, né, para quem perdeu a aula do dia 31, na segunda-feira, onde teve aqueles bloqueios nas estradas lá, né? Então teve gente que acabou perdendo a aula, principalmente na turma de hack, tá? E aí o que acontece? Eu não sei se esses bloqueios vão permanecer durante a semana. Caso eles permaneçam, então isso fica também um material de consulta para o pessoal de telecomunicações, tá? E de qualquer forma, isso serve também como material de apoio, né? Então, para caso vocês tenham alguma dúvida, coisa e tal, pode consultar esse material aí, tá? Então, a gente vai falar aqui da questão da velocidade escalar média no MRV, tá? No movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui ele chama de MOVE, né? Movimento uniformemente variado. Mas é retilíneo também, né? Porque isso a gente está empregando isso numa reta, tá? E aí o que diz assim o conteúdo dessa caixa aqui, né? Que está em destacado. Que no movimento uniformemente variado, ou seja, no MRV, a velocidade escalar média, a VM, portanto, no intervalo de tempo, ela é a média aritmética das velocidades escalares nos instantes que definem o intervalo. Ou seja, o que ele está falando para a gente aqui, né? O que ele está falando para a gente é que nós temos, por exemplo, a questão aqui de que isso aqui, ó, é a nossa velocidade média aqui, certo? O que significa essa velocidade média? Que eu estou somando duas velocidades, eu estou somando a V1 mais a V2 e dividindo por 2. Isso é velocidade média, tá? Isso é a média aritmética, tá certo? Então, o que acontece? Se a gente relacionar com uma outra equação que a gente já tínhamos visto do MRU, né? Então, no movimento retilíneo uniforme, lá da primeira avaliação, a gente tinha visto que a velocidade média, ela era a distância percorrida ou o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo aqui. Só que se vocês lembrarem lá, a velocidade média, ela era constante, ela não mudava, né? Então a gente calculava a velocidade para um certo distância percorrida num dado intervalo de tempo. Então o que a gente vai ter aqui, ó, tá? O que a gente vai ter aqui é a questão do, como que a gente fala aqui, né? A gente vai ter a questão do da velocidade média agora nessa nova definição aqui, ó, que é a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2. Então, se eu combinar essas duas equações aqui, ó, se eu substituir essa velocidade média aqui, ó, certo? O que a gente vai ter? Ó? Eu vou ter aqui V1 mais V2 sobre 2, certo? E isso vai ser igual, ó, a ΔS dividido por T aqui, ó. Então a gente consegue combinar a velocidade aritmética no MRUV com a questão da distância percorrida num certo ΔT ali, ó. Tá? Então a gente pode relacionar as questões das velocidades com a questão da distância aí. Tá? Então isso que a gente pode combinar. Para que serve isso, né? Para que a gente está usando essa equação aí? Então essa equação ela serve, por exemplo, para a gente estipular, por exemplo, a questão de uma distância percorrida quando a gente tem uma variação de velocidade e a gente pode tomar, por exemplo, essa velocidade média de quando você inicia o movimento, certo? E de quando que você termina o movimento. Então, por exemplo, se a gente quer medir, por exemplo, a questão da extensão, por exemplo, de uma ponte, a extensão de um túnel, por exemplo, quando um carro está passando através dessa ponte, através desse túnel, mas a gente está, por exemplo, olhando para o relógio, né? Ou seja, para o velocímetro do carro. Então imagine que a gente está trafegando naquele túnel da Expressa Sul, que vai para o sul da ilha, né?
e a gente, ao entrar no túnel ali, esteja, por exemplo, com uma velocidade do tipo de 20 metros por segundo, certo? Tá? Isso corresponde a 72 km por hora. E ao sair no outro lado da extensão lá, né, você saia, por exemplo, com 30 metros por segundo, saia com uma velocidade de 108 km por hora, um pouquinho acima do permitido da rodovia ali, né? Que eu acho que é 80 km por hora. Mas você consegue, através do relógio, determinar quanto tempo que você gastou para atravessar completamente o túnel. Então, de posse dessas informações aí, você consegue medir qual é a extensão do túnel sem precisar uma trena, sem precisar realmente sair do carro para fazer uma medida com um equipamento de medida que possa realmente fazer a leitura da pista ali em comprimentos em metros, por exemplo. Então, isso é uma maneira bem interessante de você, através do veículo, determinar com bastante precisão o valor dessa distância. Tá? Então, é uma sacada bem interessante aí que a gente pode usar o recurso, digamos assim, da teoria para resolver isso de forma prática, né? Tá? Então, algo bem interessante. Tá? Mas o que a gente vai aplicar aí, ó, tá? O que a gente vai estar aplicando é numa solução agora aqui, numa solução de um problema, certo? Então aqui, ó, o que a gente vai ter, ó? Então imagina que a gente tenha o seguinte problema aqui, ó, tá? Então imagina que a gente tenha essa situação aqui, ó, num movimento retilíneo uniformemente variado, que o movimento de um veículo seja descrito pelas essas duas funções aqui, a função da posição, né? Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, a função da posição, ó, tá? Em vermelho aqui, ó, a função da posição, e em azul a função da velocidade aqui, ó. Ok? E ele faz duas perguntas para a gente aqui, ó. Determine a velocidade escalar média no intervalo de 1 segundo até 4 segundos aqui, ó. Tá? Como que a gente pode determinar a velocidade escalar média? Então a gente pode determinar a questão da velocidade escalar média usando justamente essa definição aqui, ó. A velocidade escalar média, ó, ela é igual à distância percorrida ou espaço percorrido num dado intervalo do tempo aqui, ó, num ΔT, certo? Quem que é meu S aqui? Quem que é meu ΔS? O meu ΔS vai ser aqui, ó, os instantes que estão sendo aplicado o tempo aqui, ó. Então, eu tenho que o tempo final, ó, o T4, ó, ele corresponde a 4 segundos aqui, ó. Enquanto que o T1 aqui, ó, corresponde ao tempo inicial, T1 igual a 1 segundo aqui. Então, a gente tem que calcular essas posições aqui, ó, tá? Eu tenho que calcular a posição 1 no instante quando t igual a 1 segundo aqui, ó. Ok? Então, esse S1 vai ser aqui, ó, o 12 lá, mais o 10 vezes o tempo. Como o tempo aqui, ó, é 1 segundo, vou multiplicar por 1, ó, menos o t ao quadrado. O t ao quadrado é 1 ao quadrado aqui, ó. Então, isso aqui vai resultar, ó, que vai ser 12, 10 vezes 1 vai ser 10, 1 ao quadrado é 1, menos 1. Isso aqui vai me dar um resultado de 21 metros aqui, ó. Tá? 21 metros. Quando eu for calcular isso aqui agora para t igual a 4 segundos, ó, que é o segundo intervalo de tempo, eu vou calcular a posição de S4 aqui, ó. Tá? Então, esse S4 de novo é o 12 mais o 10 vezes 4 segundos, não 2. Eu escrevi 2 aqui, ó, mas é 4, tá? Vamos arrumar aqui, ó, 4 segundos. Ó. Então, vou multiplicar por 4. Menos 4 ao quadrado aqui, tá? Então, isso aqui vai dar 12, ó, certo? 40 vezes, 10 vezes 4, isso dá 40. Mais 4 ao quadrado, isso dá 16 aqui, ó. Tá? Menos 16.
Se eu somar 12 com 40, dá 52. Se eu pegar esse 52 aqui e subtrair de 16 aqui, tá? Isso aqui, ó, corresponde a... Deslocou aqui, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a posição. Tá, não estou conseguindo voltar aqui, ó, tá? Mas essa questão aqui é 12 mais 40 menos 16, ó. Isso aqui, ó, é igual a 36, ó, metros, tá? 36 metros que a gente tem ali, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, ó. Bom, ele não tá indo, galera, tá? Não sei como que ele deslocou aqui, mas ele acabou deslocando a página, tá? Mas o que importa é que a gente tem essas informações aqui, ó, tá? Eu vou fechar isso aqui, ó, tá? Vou fechar a canetinha e vou ajeitar de novo aqui, ó, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem que a velocidade média, ela é o ΔS dividido por ΔT aqui, ó, certo? O ΔS, ó, ele vai ser o S4 menos o S1, ó. O S4 a gente viu que era 36 aqui, ó. O S1 a gente viu que era 21. Então isso aqui vai dar, ó, 15 metros. Tá? E o ΔT foi quanto aqui, ó? O ΔT é o tempo final, ó, que é T4, menos o tempo inicial, que é T1. Ou seja, então eu vou ter 4 menos 1. O ΔT aí, ó, é de 3 segundos. Então, essa velocidade média aí, ó, tá? A velocidade média, que vai ser então o ΔS dividido por ΔT, isso corresponde a 15 dividido por 3 aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 5 metros por segundo. Tá ok? Então, ó, isso é a resposta desse primeiro item aqui, ó. Velocidade média é igual a 15 metros por... Desculpa, 15 metros não, 5 metros, errei ali. 5 metros por segundo, tá? E depois ele pede o seguinte, ó, chamando de V1 e V4 as velocidades escalares instantâneas em t igual a 1 segundo e t igual a 4 segundos, respectivamente, verifique a propriedade MUV aqui, movimento uniformemente variado, né? V1 mais V4 sobre 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, aqui, ó, o V1 vai ser, ó, 10 menos 2t ali, ó, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 10 menos 2, o tempo ali é 1 segundo, ó. Eu vou ter, então, 10 menos 2, isso vai dar 8 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade 1. E a velocidade ali, ó, 4, ó, quando o tempo for 4 segundos, então eu vou ter 10 menos 2t, isso é igual a 10 menos 2 vezes o 4, isso é igual a 10 menos o 8, isso corresponde a 2 metros por segundo, tá? Então, se eu juntar essas duas informações aqui, ó, se eu juntar o V1 e o V4, ó, aqui, ó, certo? A velocidade média, ó, vai ser, ó, o V1 mais o V4 dividido por 2. Então, isso aqui, ó, o V1 é 8 metros, o V2 é 2 metros, isso aqui vai dar 10 dividido por 2, isso corresponde a 5 metros, que é a mesma resposta aqui, ó. Então, é só uma outra forma de a gente poder chegar no resultado da velocidade média, tá? Então, é isso que era a proposta do exercício, tá? Bem simples assim, ok? Então, espero que isso esteja sido bem claro, tá bom? Era isso. Em seguida tem outro exercício aqui para a gente fazer uma abordagem.